Herói ou vilão? Quando você acha que essa história, que essa novela acabou, sempre aparece mais um detalhezinho ali que você sempre acha que vai dar o que falar. E dessa vez aí o Givaldo, ex-morador de rua, que agora virou influencer digital, vendedor de cursos, e você sabe muito bem como está a vida dele aí na mídia sendo falado, todo mundo fala e exalta ele como se fosse um herói depois daquilo tudo que aconteceu com ele. Mas não cabe a mim julgar, cabe a vocês decidir se vocês têm ele como herói ou não. E a notícia que saiu no estado de Minas, um jornal bem falado aí, bem comentado na mídia social também, e que soltou a seguinte notícia. Vou ler aqui para vocês, enquanto vocês vão vendo aí na tela. O estado de Minas teve acesso a 2 processos criminais que revelam uma parte da história de Givaldo, que não aparece nas entrevistas. Claro, ele não ia falar isso, né? Givaldo Alves de Souza tem passagem pela polícia de São Paulo e chegou a ficar preso por 8 anos. Você sabia disso? 8 anos que ele ficou preso. Calma que tem mais coisa ainda. Ele foi condenado por furto qualificado e extorsão mediante a sequestro. O furto teria ocorrido em 2001, com a condenação ocorrendo em 2005. Segundo o especialista criminal que fez o levantamento dos processos, ao qual teve acesso, ele junto com uma ou mais pessoas e utilizando uma chave falsa, sem que a vítima visse ou percebesse, furtou algum bem, pegou para si algo que não lhe pertencia. Ele não foi condenado e nem preso na época, nesse primeiro furto dele aí, ele não foi condenado e nem preso. Por esse crime não aconteceu nada. Mas em 2004, enquanto tramitava o processo de furto, ele teria invadido a casa. Olha só, hein? Olha o que aconteceu. Ele teria invadido a casa de uma pessoa junto com outros dois indivíduos armados, usando violência, sequestrado uma mulher e exigido resgate. Olha só, velho. É um sequestro isso. O acórdão do processo criminal informa que Givaldo foi encarregado pelo grupo de buscar o resgate e por isso foi preso em flagrante. Meu Deus do céu. Inicialmente ele foi condenado a 17 anos de prisão por agir com outros 3 comparsas, o que seria a forma qualificada do crime, ou seja, uma quadrilha ali qualificada. Por isso, a pena é tão elevada, explica o especialista criminal que teve acesso ao documento. Enquanto Givaldo cumpria a pena, olha só, lembra do primeiro crime lá que ele cometeu? Então, enquanto ele cumpria essa segunda pena, em regime fechado, pelo crime de extorsão, saiu a condenação no processo de furto. Ele foi condenado a 2 anos de reclusão pelo furto, lá atrás, ou seja, 17 mais 2 anos, em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 dias de multa. Em 2013, Givaldo conseguiu uma revisão criminal. Na verificação, entendeu-se que ele agiu com mais 2 comparsas, não 3. Então, seria a forma simples do crime, ou seja, aquela quadrilha qualificada lá que surgiu no começo, não seria então qualificada porque tinha menos pessoas. Quando tem menos pessoa não é qualificada, então beleza. O que gerou a redução da pena para 8 anos, como a pena já havia sido cumprida e o réu se encontrava preso naquele momento, foi expedido o alvará de soltura desde então. Ele está livre e não deve nada à justiça. Pessoal, lógico que isso aí é o passado dele, né? Não quer dizer nada em relação ao que ele está vivendo hoje ou o que aconteceu nesse caso aí com o personal. Então, isso aí é uma outra história. Só que, como as pessoas
ela vem na mídia e fica famosa de repente, e ninguém sabe o passado, ninguém sabe o que aconteceu com a pessoa ali antes de acontecer aquela parte da história, antes dele se transformar em um influencer digital, as pessoas buscam saber qual a origem do antepassado ali, do que ele viveu antes. Por isso, então, foram procurar saber, depois de um processo que ele abriu aí contra o Facebook, né, na verdade, ele abriu um processo contra o Facebook. Você lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, que não tinha processo nenhum, a não ser esses que ele tinha aberto ali contra o Facebook ou contra o Instagram, por ter perfil falso deles aí na internet. Então, quando ele abriu esse processo, aí ele precisou entregar a identidade dele, entregar o nome dele. E foi até difícil achar as identidades dele, porque, na verdade, ele já atuou aí com 4 identidades diferentes na vida dele, então é mais complicado ainda de achar algum processo no nome dele. Então, ele veio aí a processar o Facebook, e com isso, esse oficial que teve acesso a esses processos dele lá, conseguiu abrir e ver que tinha toda essa história por trás disso. E é uma história de filme, realmente, né? Porque, mano, o passado dele é muito... Além dessa história aí que veio à tona agora, que já dá um filme gigantesco, ainda tem esse passado dele que dá para gerar ainda mais e mais histórias com o que ele já viveu, né? Então, fica aí a reflexão, o que você acha, o que você pensa a respeito disso tudo depois que isso saiu à tona, porque até então as pessoas tinham ele ali como a vítima, como ser inocente. Pode ter sido sim a vítima ali naquele momento, mas tem que se estudar tudo o que envolve a vida da pessoa, porque a pessoa ela não passa a ser boazinha ou ela não deixa de ser bandido do dia para a noite. Lógico que todo mundo tem essa capacidade de se regenerar e de se ressocializar, né? De viver na sociedade. Então, possivelmente, ele teve essa chance de se ressocializar. Mas, como diz o passado, nunca pode ser apagado e nunca vai ser apagado, a gente tem que levar em consideração isso também para um pré-julgamento dele em relação ao que ele vai conviver ali. Por exemplo, você colocaria uma pessoa, dependendo da situação dela, dentro da sua casa? Você colocaria uma pessoa que vai te sequestrar dentro da sua casa? É meio difícil, né? Então, fica aí essa questão e esse julgamento para se fazer em relação a tudo isso. Mas é isso. Fica aí a reflexão, fica aí a dica também para o Givaldo fazer um filme com essas histórias dele, porque dá sim um filme e dá uns roteiros top também. E eu também aqui estou aproveitando para fazer esses filmes com vocês, beleza? No mais, meu muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like, não esquece, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas saber disso. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu e fui!